Olá, meninas. Vamos para mais uma aula, né? A aula passada a gente falou sobre instrumentação em dentística. E aí nessa aula de agora a gente vai iniciar falando sobre instrumentação cirúrgica, tá? Como combinado. As nossas aulas online nós iríamos fazer em duas etapas, né? Instrumentação em dentística e instrumentação cirúrgica. E aí depois os outros temas nós iremos trabalhar em sala de aula, em momento presencial, em forma de seminários, como foi falado, tá bom? E aí a gente vai falar sobre instrumentação cirúrgica, tá certo? Para a gente falar sobre instrumentação cirúrgica, a gente precisa iniciar falando sobre um dos principais momentos desse procedimento. Quando a gente fala de instrumentação cirúrgica, a gente só inicia um procedimento cirúrgico se a gente tiver feito anestesia, tá certo? Então, para isso, nós iremos iniciar falando sobre a seringa para anestesia local e os seus componentes, tá ok? Então, assim, a seringa para anestesia local, ela é também chamada de seringa Carpuli, que é essa seringa aí, tá certo? Essa seringa, ela é de aço, né? Ela é feita com material de aço. E essa seringa, ela tem um que a gente chama de êmbolo. Êmbolo, que é essa partezinha aqui de número 7, que é chamada de êmbolo. Essa parte ela é muito interessante, por quê? Porque através dela a gente consegue identificar quando a gente está fazendo uma anestesia infiltrativa dentro de um vaso, dentro de um nervo. Tá certo? Por quê? Porque a anestesia ela tem que ser em tecidos moles, mas ela não pode ser administrada dentro de um vaso, dentro de um nervo. Por quê? Porque vai trazer prejuízos para o paciente. O anestésico, quando ele entra na corrente sanguínea, rapidamente ele é distribuído, administrado e distribuído, e consequentemente vai ter efeitos colaterais no paciente, tá certo? Como dor de cabeça, tontura, né? Cefaleia, desmaios, tá certo? São efeitos colaterais do procedimento anestésico. E através desse êmbolo, aí no número 7, a gente consegue identificar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente faz a anestesia, que a gente insere a agulha no tecido mole, a gente puxa esse êmbolo um pouco para trás. Se dentro do tubo anestésico vier alguma gotícula de sangue, é porque a anestesia está sendo colocada dentro de um vaso. Se dentro do tubo anestésico não vier, a gente faz a gente volta esse êmbolo um pouquinho. Se não vier nenhuma gotícula de sangue, é porque o anestésico está sendo administrado mesmo fora de um nervo, fora de uma artéria, e está sendo administrado dentro dos tecidos moles subjacentes. Tá certo? E aí a gente vai discutir aqui sobre cada uma das partes da seringa. Tá certo? A seringa de aspiração para anestesia, ou também chamada de seringa Carpuli, certo? Ela serve para administrar um anestésico local. A gente, quando fala de seringa Carpuli, nós estamos falando de anestesia local, tá certo? É aquela anestesia somente naquela parte necessária. Por exemplo, somente naquele dente que nós iremos executar, tá certo? Para um tipo de anestesia geral, aí já é um procedimento totalmente diferente. É um equipamento totalmente diferente, é feito em ambiente hospitalar, tá certo? Então, com a seringa a gente só consegue fazer uma seringa ou uma anestesia local. As partes da seringa, a número 1, tá certo? Vamos acompanhando aí na imagem. A número 1 nós temos a ponta rosqueada. Essa ponta rosqueada ela serve para você colocar a agulha, tá certo? Colocar a agulha, rosquear a agulha. A número 2 nós temos o arpão. Vamos ver aqui nessa outra imagem melhor. O arpão, observe que esse arpão, né? Esse arpão ele serve para perfurar o tubete de anestésico. Na ponta do tubete de anestésico, tá certo? Nessa imagem aqui de baixo você consegue ver o tubete de anestésico. Na ponta dele existe como se fosse uma borracha, tá certo? E aí através desse arpão a gente consegue perfurar essa borracha para conseguir um melhor manuseio da seringa Carpuli. A número 3, nós temos a arte com o pistão, né? A arte em pistão, que essa arte aí é ela que vai servir, né, para empurrar
toda a solução anestésica para dentro dos tecidos moles, tá certo? A número 4, nós temos o cilindro da seringa, né, o cilindro da seringa. A número 5, nós temos a apreensão dos dedos. É nessa número 5 aí onde a gente coloca, né, os dedos. Geralmente a gente coloca o dedo indicador e o dedo médio, tá certo? Nessa região aí. E no número 7, que é o anel para o polegar, a gente coloca o polegar, tá certo? A número 6, nós temos a barra para os dedos. Essa barra aí é para a gente poder segurar, tá certo? A gente ter a pressão, conseguir fazer a pressão necessária para empurrar toda a solução anestésica para dentro dos tecidos moles. A número 7 nós já falamos que é o anel, ou também chamado de êmbolo, tá certo? Para a gente colocar o dedo. E aí a gente vai fazer a aspiração, como eu disse para vocês, para identificar se o anestésico está sendo administrado dentro dos tecidos moles de fato ou dentro de uma artéria ou veia, tá certo? E a número 8 nós temos a seringa, ou a agulha, né? A agulha, que pode ser uma agulha curta ou longa, para ser rosqueada aí nessa região. As seringas com arpões são consideradas seringas de aspiração, como eu falei para vocês, tá certo? Elas são através dessas seringas que a gente consegue fazer essa aspiração para saber se o anestésico está sendo administrado dentro de uma veia ou artéria, ou se somente dentro de um tecido. As seringas descartáveis equipadas com agulhas e pré-carregadas com anestésico também estão disponíveis. Existe também exemplos de seringas descartáveis. Essa daqui ela é autoclavável, né? Depois que utilizada, você lava e coloca para esterilizar. Mas existe as descartáveis, que usam uma única vez e é jogada fora. A seringa da aspiração para anestesia é utilizada na maioria das configurações de bandeja. Então, na maioria dos procedimentos que nós vamos fazer, que é necessária anestesia, nós utilizamos a seringa de anestesia, né? Ou então seringa Carpulli, também chamada, tá certo? Ela é utilizada em praticamente todos os procedimentos que requer uma anestesia prévia, para que o paciente ele não venha sentir nenhum incômodo, tá certo? Aí nós temos, né, aliado a essa seringa, existem dois tipos de agulhas. Nós podemos ter a agulha curta e podemos ter a agulha longa. A agulha curta, ela serve para administrar o anestésico por meio de infiltração na arcada superior. Então, geralmente, nas arcadas superiores, a gente utiliza mais uma agulha curta, tá certo? Quais são as partes da agulha? A agulha, ela tem, primeiro, a extremidade da agulha no tubo anestésico, que é o número 1. O número 1, na ponta da agulha, você tem duas agulhas, uma de cada lado, uma menor e uma maior, que é a número 1 e a número 3. A número 1 é a que você vai inserir na seringa Carpulli para você rosquear, e é essa agulha aí, número 1, que ela vai entrar dentro do tubete de anestésico. E a número 3 é a outra agulha que é maior, que fica do outro lado, que é ela que vai entrar em contato com os tecidos para administrar o anestésico local. Tá certo? A número 2, nós temos o eixo da agulha, né? É o eixo, é através desse eixo que a gente consegue rosquear ela na seringa. A número 3, nós temos a extremidade da agulha para injeção, como eu já falei, tá certo? É a extremidade da agulha para injeção, para ser administrada dentro dos tecidos. A número 4, nós temos a cobertura de proteção, tá certo? A número 4 é a cobertura de proteção. Tá certo? Ela vem com essa cobertura que você abre para poder inserir na seringa. A número 5, nós temos a vedação na tampa, ou seja, entre a número 4 e a número 5 existe uma vedação, que é como se fosse um adesivo, que quando você vai tirar, esse adesivo ele se parte e aí você consegue utilizar essa seringa. E a número 6, nós temos a tampa da agulha, tá certo? Essa agulha, você sempre vai manusear essa agulha com tampa. Você nunca vai manusear ela sem tampa, sempre com tampa, para não ter o risco de se furar, se perfurar. E a agulha, toda vez que você utiliza, depois que você utiliza, essa agulha é descartável. Então ela tem que ser descartada em um local adequado, né? Não pode ser num lixo comum, tem que ser num local adequado para descarte de instrumentos pérfuros cortantes. O comprimento da agulha curta ela é de 2,54 centímetros. Ela tem uma variedade de calibres, tá certo? O número do calibre, ela vai identificar o diâmetro e a espessura da agulha, tá certo? Então ela tem uma variedade de calibres.
que aí vai identificar esse calibre, ele vai variar quanto ao diâmetro da agulha. O número de calibre maior indica uma agulha mais fina. Então, quando você tem um calibre maior, então quer dizer que é uma agulha mais fina. Por exemplo, calibre 30. Se a agulha ela tem um calibre 30, então quer dizer que ela é mais fina do que o calibre 25. Tá certo? A configuração da seringa de anestesia local é utilizada na maioria das configurações de bandeja. Tá certo? Então, porque ela é padrão tanto como uma seringa, o anestésico, né, tanto como a seringa Carpuli, como também a agulha necessária para a maioria dos procedimentos que requer uma anestesia prévia. Aí nós temos a agulha curta. É basicamente a mesma denominação, né? Ela serve para administrar anestesia por meio de bloqueio na arcada inferior. Então vamos ter uma noção do seguinte: quando você quer fazer uma anestesia local, onde você quer anestesiar somente naquela região que você vai fazer o procedimento, por exemplo, no primeiro molar, no segundo molar ou no terceiro molar, você vai utilizar uma agulha curta. Quando você quer fazer um bloqueio, tá certo? O bloqueio é quando você faz a anestesia do nervo todo e aí faz a anestesia total, né? Do arco direito, do arco superior direito, do arco superior esquerdo, ou do arco inferior direito ou do arco inferior esquerdo. Então, o bloqueio é quando você anestesia todo o arco, direito ou esquerdo. E aí é anestesiado tudo. É anestesiado o tecido mole, é anestesiado todos os dentes, é anestesiado tudo nesse bloqueio. Aí, nesse caso, você precisa utilizar uma agulha longa. Por que você utiliza uma agulha longa? Porque para você fazer uma anestesia por bloqueio, o bloqueio ele é feito próximo de um nervo, próximo do nervo. E todos os nervos eles ficam numa profundidade maior. Então você precisa de uma agulha longa para poder chegar até esse nervo para você fazer essa anestesia por bloqueio. Eu vou anestesiar o nervo, mas eu vou colocar dentro do nervo? Não. O anestésico ele vai ser administrado próximo do nervo. Que aí ele vai por infiltração, ele vai anestesiar o nervo. E aí o nervo anestesiado, ele anestesia todo o arco, tá certo? Ou direito ou esquerdo, tá certo? Quando é uma anestesia local, você usa uma agulha curta, você vai estar anestesiando somente aquela região do dente, né? Então você não precisa anestesiar próximo do nervo. Você vai anestesiar somente aquela região próxima do dente e aí você vai ter uma anestesia local ali. Quando você tem uma anestesia local por bloqueio, você precisa anestesiar próximo do nervo. Esse nervo ele se encontra numa profundidade maior nos tecidos e aí por isso você usa uma agulha longa para poder fazer esse bloqueio. A agulha longa ela tem as mesmas denominações, as mesmas partes da agulha curta, extremidade da agulha, né, no tubo anestésico, o eixo da agulha, extremidade da agulha para injeção, a cobertura de projeção, a vedação na tampa, a tampa da agulha, tudo isso. A diferença vai estar no comprimento da agulha. Enquanto que a agulha curta tem 2,54, a agulha longa ela tem 4,13 centímetros. Tá certo? Também ela tem uma variedade de calibres, tá certo? Do mesmo jeito, o calibre maior indica que a agulha é mais fina. Se o calibre é 30, quer dizer que ela é mais fina do que o calibre 25, tá certo? E essa agulha também ela é utilizada em praticamente todas as bandejas, né? Todos os procedimentos que requerem uma anestesia local, tá certo? O tubo de anestésico. O tubo de anestésico é isso daí. É ele que vai dentro da seringa Carpuli. Ele serve para armazenar o líquido, né, anestésico para anestesia local na cavidade oral. Tá certo? Observe que o tubo anestésico, ou na ponta, como eu disse para vocês, que é no número 5, existe uma borracha. E aí é necessário aquele arpão da seringa Carpuli para você conseguir perfurar essa borracha aí. As partes do tubo de anestésico. A número 1, nós temos o diafragma de borracha. A agulha da seringa é inserida no diafragma para penetrar no tubo de anestésico. Então, lá na seringa, a gente viu que tem uma parte da agulha, que é a menor, que ela vai entrar em contato aqui no número 1. É aquela agulha ali que vai perfurar essa borracha aqui, esse diafragma, e vai entrar para dentro do tubo para poder a solução anestésica penetrar e sair lá na outra ponta da agulha. Certo? A número 2, nós temos a capa de alumínio que mantém o diafragma de borracha em posição. A número 3 é o tubo de vidro, ele é um tubo de vidro, ele pode ser de vidro ou de plástico, tá certo? A número 4 é uma faixa codificada por cor indicando o tipo de anestésico, tá certo? Então, cada anestésico ela vem com uma faixazinha
de cor diferente. Então, essa faixazinha ela identifica o tipo de anestésico a ser utilizado. A número 5, ela é um êmbolo, como eu disse para vocês, de borracha de silicone. O arpão da seringa se insere nesse êmbolo de borracha de silicone. Dentro desse tubete de anestésico, a solução de anestésico ela contém de 1,7 a 1,8 ml de solução anestésica. Tá certo? Então, dentro desse tubo vem isso daí de solução anestésica, de 1,7 a 1,8. O êmbolo é levemente denteado na borda do vidro. Certo? O tipo de anestésico que nós vamos utilizar em cada paciente vai depender do tipo de procedimento que nós iremos fazer e do histórico de saúde do paciente. Por quê? Porque se é um paciente que ele não tem nenhum problema de saúde, eu posso utilizar qualquer tipo de anestésico. Quando é um paciente, por exemplo, gestante, existe um tipo de anestésico específico para utilizar para gestante. Quando é uma paciente hipertensa, diabética, que está descompensado, ou seja, que não está com a doença controlada, aí eu vou utilizar um outro tipo de anestésico. Quando está com a doença controlada, aí já é outro tipo de anestésico. Entendeu? Então você precisa saber identificar o tipo de anestésico para cada paciente. Na maioria das vezes, o anestésico mais utilizado, que traz menos efeitos colaterais para o paciente, é o que a gente chama de lidocaína com epinefrina, que é esse que tem na imagem aí. Xilocaína, como tem o nome aí específico, mas na verdade é lidocaína com epinefrina. É o anestésico mais seguro, certo? Aqui nessa imagem a gente observa vários tipos de anestésicos, tá certo? Vem numa espécie de bandejinha, esses tipos de anestésicos, né? Eles vêm em embalagens, em blister, como a gente chama. Essas embalagens elas servem para quê? Para armazenar o líquido anestésico para injeção. Então são vários tubetes de anestésico. Então vários tipos de solução de anestésico disponível. Cada tubo é rotulado. Tá certo? Existe aquele código de cores no tubo, em cada tubo, para identificar o tipo de anestésico, como eu já falei. A faixa de cor em cada tubo indica o tipo de solução anestésica. O tipo de anestésico utilizado depende da história de saúde do paciente e do procedimento odontológico realizado, como eu já falei. Ele está disponível anestésico sem vasoconstritor. Então a gente vai ver, né, que num anestésico existe aquele anestésico com vasoconstritor e existe aquele anestésico sem vasoconstritor. O que significa isso? Um anestésico com vasoconstritor, o que é que o vasoconstritor faz? O vasoconstritor ele prolonga o efeito da anestesia. Ele vai prolongar o efeito da anestesia. Tá certo? Por quê? Porque ele causa a constricção dos vasos sanguíneos, ou seja, é como se ele espremesse os vasos sanguíneos para evitar que a solução anestésica ela se distribua muito rapidamente, tá certo? Pelo corpo. Então ele faz uma constrição dos vasos sanguíneos. Quando o anestésico ele é sem vasoconstritor, então o que acontece? O anestésico ele vai ser administrado e rapidamente ele é distribuído por todo o corpo. Então esse efeito do anestésico ele vai ser menor. Entendeu? Vai demorar menos tempo para acabar o efeito do anestésico. Você está entendendo? Quando você tem um anestésico com vasoconstritor, ele vai fazer a constrição dos vasos e vai impedir que a solução anestésica ela se distribua rapidamente pela corrente sanguínea. Tá certo? Pelo corpo, entendeu? E aí, consequentemente, o efeito do anestésico vai se concentrar mais naquela região que a gente aplicou. E aí o anestésico ele vai ter um efeito maior, tá certo? A gente vai utilizar, o grande problema de se utilizar vasoconstrictores é, por exemplo, pacientes, com hipertensão. Por quê? Porque quando você faz a vasoconstrição dos vasos sanguíneos, o que ela acontece? É como se ele espremesse os vasos sanguíneos. Então, consequentemente, o fluxo sanguíneo ele diminui e, consequentemente, a pressão arterial do paciente aumenta. Então, você imagina o paciente hipertenso que vai aumentar a pressão arterial. Então, pode ter um risco muito grande porque o paciente ele pode ter um infarto, tá certo? Pode ter um infarto do miocárdio ali na região, ali na sua cadeira odontológica. Então tem que ter muito cuidado, né? O cirurgião dentista ele tem que ter muito cuidado no tipo de anestésico que ele vai utilizar, tá certo? A proporção do anestésico, a proporção de epinefrina. O vasoconstritor mais utilizado na odontologia é a epinefrina. Então, quanto menor o segundo número, maior a porcentagem de vasoconstritor.
Então, geralmente nos tubetes de anestésico vem o quê? Vem, por exemplo, lidocaína com epinefrina 1 para 100 mil. Ou então lidocaína com epinefrina 1 para 50 mil. Quanto maior o segundo número, por exemplo, 100 mil ou 50 mil, quanto maior o número, quer dizer que maior a porcentagem de vasoconstritor. Ou, quanto menor o segundo número, quer dizer que maior a porcentagem de vasoconstritor. Por exemplo, se eu tenho lidocaína com epinefrina 1 para 100 mil e tenho lidocaína com epinefrina 1 para 50 mil, qual deles tem maior porcentagem de vasoconstritor? É o segundo. Tá certo? Por quê? Porque ele tem o menor número. O segundo número ele é o menor, 50 mil. Então quer dizer que ele tem uma maior porcentagem de vasoconstritor. Certo? Então, o anestésico de duração maior apresenta uma porcentagem maior de vasoconstritor, por exemplo, 1 para 50 mil. Remover cada tubo de anestésico da embalagem em blister conforme necessário para cada procedimento e colocar o tubo na configuração de bandeja. Tá certo? Então, os anestésicos eles vêm dessa forma, eles vêm organizados nesses blisterzinhos, cada tipo de anestésico, e aí você vai utilizar aquele que se encaixa para o seu procedimento e para o tipo de paciente que você está atendendo. Dispositivo para recolocar a tampa. Então, como eu disse, a agulha é muito complicado de você só pode manipular a agulha com a tampa da agulha. Para quê? Para não ter o risco de você se furar, se perfurar. E existe esse dispositivozinho aí que ajuda você na hora de recolocar a tampa. Então ela vai servir para segurar a tampa da agulha, para encapá-la novamente com uma só mão após a injeção. Então depois que você utilizar ela, você vai colocar, vai tampar a agulha. Aí você usa esse dispositivozinho aí que ele vai estar segurando a tampa, que depois você só vem e encaixa com uma só mão. Tá certo? A número 1, por exemplo, é o Genk, que é o dispositivo. Ele tem um baixo centro de gravidade para estabilidade ao reencapar. O número 2 é o dispositivo para recolocar a tampa juntamente com a agulha, tá certo? Que é outro tipo. 3, técnica de movimento em concha. E outra forma que você pode utilizar é não usar nenhum tipo de dispositivo e utilizar, tá certo? Essa técnica aí, como a número 3 está mostrando, que é a técnica em concha, para você colocar por si só a agulha sem ter o risco de se perfurar. Ajuda a prevenir acidentes de perfuração com agulha e diferentes estilos de protetores de agulha disponíveis. Então, existem diferentes tipos de protetores para você não ter o risco de se furar. Tá certo? Nós temos um outro tipo de anestesia, que é o sistema de administração de anestesia local controlada por computador, que é esse sistema de anestesia de UANT, um só dente, da STA. Isso daí, ela vai fazer uma anestesia, tá certo? Onde você não vai fazer anestesia manual, você não vai utilizar a seringa Carpoli, você vai utilizar o que? Um computador, e aí esse computador ele vai fazer a administração do anestésico sozinho, tá certo? Quando você utiliza uma seringa Carpoli, que você vai fazer uma anestesia manual, você tem que fazer uma infiltração devagar. Então você não pode aplicar de uma vez a anestesia, não. Vai aos poucos, administrando aos poucos. E esse computador aqui, quando você utiliza esse computador, essa máquina aqui, esse equipamento com o computador, ele já faz essa anestesia devagar, tá certo? Sozinha, sem você precisar fazer nada. Então ele serve para administrar um anestésico local, melhora a ergonomia e precisão da administração da anestesia dental. As características: uma peça de mão ande leve, segurada em pressão de caneta. Aí você tem uma peça de mão anexada pré-esterilizada, não uma agulha dental tradicional. O controle ativado pelos pés libera o anestésico local, tá certo? É controlado por um computador, né, onde eles disponibilizam taxas de fluxo de anestésico local, tornando-se consistente. Teste de aspiração para ser ativado a qualquer momento por meio da liberação do ciclo de pressão no reostato no pedal. E pode ser utilizado para todas as anestesias dentais intraligamentares. Muito difícil a gente utilizar esse tipo de anestesia. Isso aqui eu coloquei somente a título de conhecimento, para vocês identificarem que existe uma anestesia manual e existe aquela anestesia controlada por computador também. Como tudo na vida hoje tem, né? A modernidade, né? É a tecnologia tomando conta de tudo, tá certo? Então, existe esse tipo de administração de anestésico, certo? Pois bem, aqui nós temos a configuração de uma bandeja, tá certo? Para anestesia local. Então, você vai fazer uma anestesia local, o que você precisa ter na bandeja?
Então é isso aqui, você precisa ter a seringa Carpuli, aí você pode colocar uma seringa, uma agulha curta e uma agulha longa, ou então você pode já perguntar para o profissional, o que você vai querer? Você vai querer utilizar uma agulha curta ou uma longa, que aí você só coloca lá na bandeja a agulha que vai ser utilizada, tá certo? Ou então se ele disser bloqueio, se é bloqueio, então você já sabe que é uma agulha longa. Se ele disser que não é bloqueio, então você sabe que pode ser uma agulha curta, tá certo? E aí você vai colocar os tubetes de anestésico. Geralmente você coloca só 2 tubetes de anestésico, por quê? Porque o ideal é que você utilize no paciente somente até 2 tubetes de anestésico, tá certo? Para cada procedimento. Ah, pode ser necessário mais? Pode, mas tem que ser utilizado com cautela. O ideal é que seja somente até 2, tá certo? Aí nós temos o dispositivo para recolocar a agulha, que está aí no canto, né, direito, que é o Genker, tá certo? E nós temos aqui aqui embaixo nós temos o anestésico tópico. Esse daqui é um tipo de anestésico tópico, mas você pode colocar outro tipo de anestésico tópico, que geralmente ele é redondinho, tem gosto de tutti-frutti, de morango. Esse anestésico tópico ele serve para quê? Para você colocar com um algodão ou uma gaze lá na região onde você vai inserir a agulha. Esse anestésico tópico ele dá uma leve sensibilidade para o paciente não sentir a agulha penetrando nos tecidos, tá certo? E esse anestésico tópico a gente utiliza principalmente em criança, porque a criança, quando já não gosta de agulha e quando ela sente a penetração da agulha, a criança não quer deixar fazer o procedimento. Então a gente utiliza esse anestésico tópico para diminuir essa sensibilidade da agulha ao penetrar. Tá certo? Vamos lá. Pronto, gente. Então, assim, na parte de anestesia local, eu decidi iniciar essa aula falando sobre essa parte de anestesia justamente para quê? Para a gente poder dar o passo adiante, que é para falar sobre os instrumentais cirúrgicos. Tá certo? Por quê? Por que eu decidi falar sobre a anestesia antes? Porque não existe cirurgia se não houver anestesia. Tá certo? Então, na odontologia, a maioria dos procedimentos nós utilizamos esses instrumentais que eu já falei, tá certo? E por isso é necessário se falar, tá certo? Professor, existe outras formas de anestesia? Sim, por exemplo, quando é uma cirurgia muito complexa, por exemplo, o paciente que apresenta algum tumor, tá certo? É um paciente que sofreu um acidente, que quebrou o maxilar, quebrou a mandíbula, fraturou a mandíbula, tá certo? Que precisa de uma intervenção maior. A anestesia, esse tipo de anestesia aqui, ele não vai resolver. É necessário que uma anestesia geral. E essa anestesia geral, ela é só feita em ambiente hospitalar. E quem faz a anestesia geral não somos nós. Quem faz a anestesia geral é o médico anestesiologista, tá certo? Que ele lá na hora ele tem que estar pronto para fazer esse tipo de procedimento. Então você que é profissional, principalmente bucomaxilo, né, que vai querer levar um paciente para um hospital para fazer um procedimento, você pode levar. Tá certo? Lá você tem que ver toda uma equipe de anestesista, né, junto com você, para que o anestesista ele faça anestesia geral, porque você não pode fazer anestesia geral, o profissional dentista não pode fazer. E o anestesista faz a anestesia geral e depois o profissional ele só entra para fazer o procedimento necessário, tá certo? Aí já não é mais, essa parte da anestesia geral já não é mais com a gente não precisa saber qual tipo de instrumental, o que vai ser utilizado, porque é lá com o anestesista, tá certo? Então, gente, eu vou dar uma pausa aqui nessa aula, nessa parte aqui, tá certo? Para não ficar uma aula muito extensa e até melhor para poder carregar. Tá certo? A aula passada, como foi uma aula de 1 hora, eu tive dificuldade até em carregar ela, tá certo? De colocar lá na plataforma e tudo. Então vamos fazer por partes, que é para facilitar na hora de carregar e também para ajudar vocês, né? Para não ficar uma aula extensa, uma aula chata e acaba não tendo um certo aproveitamento, né, do que a gente queria, certo? Então eu vou dar uma pausa por aqui e no próximo vídeo que eu vou iniciar, na próxima aula que eu mandar para vocês, a gente vai começar a falar sobre instrumentais cirúrgicos universais, certo? Um abraço.